uma grande alegria quando, no ano de 1955, o Papa Pio XII quis dedicar esse dia, que já era mundialmente celebrado no Dia do Trabalhador, fazer essa relação entre essa memória de São José Operário. E nós identificamos o Dia do Trabalhador, nós cristãos, católicos, com a memória de São José Operário, que começa exatamente no ano de 1955, dia 1º de maio, quando o Papa Pio XII instituiu esta memória, com uma deferência ao Dia do Trabalhador que já vinha sendo celebrado por décadas. Então aí está a relação para que o cristão pudesse tomar uma referência, sobretudo bíblica. O trabalho significa para nós muito mais do que um elemento que constitui a nossa existência, da qual também nós dependemos do trabalho para manter a nossa existência e sustentar a nossa vida. Nós temos essa referência do homem silencioso, que é São José, do qual nós iremos falar um pouco mais adiante. Mas nós temos o relato bíblico da criação, que é uma visão laboral de Deus que cria o mundo. É uma visão humana, mas que também se relaciona para nós uma inspiração bíblica no sentido ou significado do nosso trabalho. Porque a criação ela é obra de Deus e Deus concede esse poder ao homem para continuar trabalhando, preservando e estendendo a sua obra. E o trabalho nessa visão bíblica, sobretudo no texto de Gênesis, tem primeiro um sujeito e uma finalidade. Quando nós pensamos no trabalhador, nós pensamos na pessoa que trabalha. E ao mesmo tempo, qual é a finalidade que o trabalho tem na nossa existência, na nossa vida? E aí Deus trabalha na obra da criação com uma finalidade, colocar o homem no centro da criação e estabelecer uma aliança de amor e de salvação neste mesmo homem. Essa é uma visão fundamental, importante, desde o texto de Gênesis. Muitas vezes nós observamos a preocupação do Papa Francisco com essa chamada ecologia integral, onde deve ter essa harmonia entre a preocupação de colocar no centro da vida laboral também o próprio homem e na própria criação relacionada, portanto, com o homem. Porque nós temos que nos preocupar com o cosmos, com a natureza, porque ela é obra de Deus. É fruto do trabalho de Deus. É claro que Deus não trabalha sendo Deus espírito puro como nós somos, não um trabalho braçal, mas é fruto daquilo que Deus pensou e pela força do seu ser e da sua palavra, faça-se, ele criou tudo. Para entregar esta obra bonita da criação em nossas mãos, por isso temos que preservar. Então, uma ecologia integral é aquela que preserva a natureza e, ao mesmo tempo, tem a preocupação com o homem. Nós falamos que a finalidade da criação está exatamente em colocar o homem no centro da obra criadora de Deus. Esse é um aspecto muito importante que nós temos que perceber. Muitas pessoas não entendem essa visão do nosso querido Papa Francisco, quando ele fala dessa ecologia integral, onde nós não podemos separar o cosmos, o criado, daquele que está no centro de toda a criação, que é o homem. O Criador, portanto, fez todo o universo com essa finalidade de nos colocar aí no centro, portanto, da criação. Esse Santo Evangelho, em Mateus, ele é judeu. As pessoas geralmente eram identificadas na sociedade patriarcal pelo nome do pai. Em algumas passagens bíblicas nos vê Jesus identificado como ele, José, o filho do carpinteiro. Então, o que dava identidade à pessoa era o nome do pai e a função que ele exercia. Porque havia muitos Josés em Israel, mas ele era especificamente o carpinteiro. E era identificado como tal, humanamente falando. O próprio Cristo também, ao assumir a condição humana, ele dá dignidade também a essa condição humana, ao estar associado a esta função, esse trabalho de José. E são muitas literaturas que falam que também Jesus teria aprendido, numa fase da vida, essa arte da carpintaria.
Então seria o sentido, o papel de José, o pai responsável de Jesus, de educando humanamente Jesus, e essa educação inclui também a educação para o trabalho. Como um pai investe na formação acadêmica, educativa do seu filho, ele está sempre preocupado em ser um homem pleno, uma mulher plena. Ou seja, que possa, através dos estudos, ter uma identidade e uma dignidade através do trabalho. Porque é ele que vai dar o sustentáculo à nossa existência. Quando nós tiramos o trabalho da pessoa, ou essa pessoa não tem trabalho, ela tem, portanto, a sua dignidade minimizada. Não diante de Deus ou dos homens, mas porque é uma coisa que fere profundamente, porque a dimensão laborativa é uma das dimensões essenciais da existência humana. E eu gosto de relatar, ontem eu estava falando, partindo da imagem do Bom Pastor, que é uma imagem bem bonita, no quarto domingo da Páscoa, é uma imagem que fica entre as aparições do ressuscitado, que terminou aí no terceiro domingo, e a solenidade da Ascensão do Pentecostes. Sempre temos um pouco dessa imagem, nos fala que a porta, os outros que não passam pela porta e vieram antes deles são ladrões, assaltantes, os falsos pastores. E eu vivi uma experiência, dentre muitas, mas vou destacar essa que fica sempre presente na minha memória, de um batizado católico que saiu do nosso rebanho, foi para outras pastagens e caiu na mão de falsos pastores. Quando ele ficou desempregado, ele foi a esse líder e pediu para que ele fizesse oração, ou mesmo concedesse nessa instituição um emprego para ele. Eu não sabia mais como viver nesse período todo, já estava em torno de 6 meses desempregado. E esse líder disse simplesmente: não tem como lhe empregar aqui na nossa instituição. E então esse desempregado foi pedir esse líder religioso pelo menos uma cesta básica enquanto ele não conseguia o emprego. E a resposta desse líder religioso, que deveria ser o verdadeiro pastor, que Jesus fala dos ladrões e assaltantes, que são os falsos pastores, disse: olha, nós aqui não trabalhamos assim, dando cesta básica. Mas você querendo, você procura uma igreja católica para você ir lá em cristão. E foi quando eu tive a experiência com esse desempregado. Ele veio falar comigo, falou: olha, eu sou padre, eu gostaria muito, me expôs toda essa situação, e o senhor teria como ajudar? Falei com o coordenador dos vicentinos e aceitamos dar pelo menos um período de 6 meses a cesta básica para ele. Ele recebeu essa ajuda da Igreja Católica, da minha paróquia, durante 3 meses. E depois então ele veio com o uniforme de motorista de ônibus, conseguiu um trabalho numa empresa de ônibus, e pediu então que, veio agradecer pelo tempo que recebeu essa cesta básica, e pediu então que eu abençoasse a carteira de trabalho dele recém-assinada. Então, vendo a alegria daquela pessoa, eu também fiz uma catequese em cima disso, Quer dizer, agora você saiu da sua pastagem, Deus lhe deu essa graça, lhe deu esse sinal, viva com fé e orgulho a sua dimensão religiosa, onde você nasceu espiritualmente. Não foi uma experiência nem pastoral e nem religiosa boa para você. Então você vê que tem pessoas que têm essa intenção materialista, uma visão, o Papa chama mercadológica do trabalho, que visa simplesmente o seu bem pessoal, sem a preocupação, ou até vivendo a experiência de indiferentismo em relação ao drama do outro que está sofrendo, com diversas sortes de sofrimento, nesse caso específico, desemprego. Mas como ele vai impactar a pessoa? Então, ver um homem triste, cabisbaixo, envergonhado, tem que pedir à igreja onde ele foi batizado, da qual ele estava afastado, uma oração para que ele pudesse conseguir o emprego e depois retorna à igreja. Então a gente pode observar o quão fere a dignidade da pessoa humana. Hoje nós estamos vivendo uma grande crise mundial, de muitas vertentes, onde o desemprego vem solapando, por exemplo, no nosso continente latino-americano. Estou ouvindo a experiência do presidente do Paraguai, um país que está dividido politicamente, economicamente, muitas visões que nós
temos da política e também da economia, dentre muitas outras divisões no seio da nossa sociedade humana no mundo de hoje, e também, é claro, a globalização. Esses são os efeitos negativos da globalização, onde tem uma crise, se estabelece, por exemplo, um país desencadeia um processo de crise em várias partes do mundo. Então isso mostra o quanto essa experiência sinodal, para nós é muito importante. Vocês fizeram essa caminhada expressa exatamente uma dimensão humana, mas também religiosa. O que nós estamos vivendo hoje na igreja é se caminhar juntos. Nós temos que unir as forças para todos viverem bem e melhor. Porque onde tem essa lacuna, onde tem o sofrimento, inclusive com o desemprego, ele vai desencadear um problema familiar e também social. Então, ou a humanidade se une com esse bom propósito, todos podem viver bem dentro desse planeta, ou vamos ter sempre essas crises que vão se estendendo aqui e acolá, atingindo sobretudo as pessoas, os países mais fragilizados na sua economia e sobretudo na política. Então é importante caminhar, né? Essa caminhada que vocês fizeram, eu passei por aí que vocês caminhando, né? Caminhada do trabalhador, tradicional, muitas diocéses, expressa um pouco isso. Nós estamos caminhando para mostrar a força do trabalhador na transformação para melhor da sociedade, do mundo do trabalho, sobretudo, do mundo laboral. Mas todos caminham com esse propósito, de se manter firme no emprego e também ter emprego e trabalho para todos. Mostrando que nós temos que unir nossas forças para que, assim como eu tenho meu trabalho e meu sustento, que vai me dignificar a minha família, e que vai me trazer um bem-estar, eu não quero viver esse individualismo, que é próprio, o sintoma próprio do nosso tempo, pensando no meu bem-estar e indiferente em relação ao sofrimento do outro. E são muitas experiências que nós vivemos, que são decorrentes, portanto, dessa falta de trabalho, né? Então, essa economia que o Papa propõe, chamada economia de Francisco de Clara, é uma economia solidária. Enquanto nós não vivemos essa amizade social, essa fraternidade universal, não teremos essa finalidade, esse objetivo atingido. Porque ele se inspira em Francisco de Clara, onde nós temos uma visão de uma comunidade mendicante que nasce ali em Assis, com o propósito de ver o Cristo dos mais sofredores e pobres e sempre estar atendendo aos mais necessitados. Por isso, ainda hoje, o carisma franciscano é esse: trabalhar com os pobres, atender aos pobres, atender as urgências humanas, sobretudo dos pobres. Então, que tenhamos esse olhar um pouco mais altruísta, mais solidário, onde possamos sensibilizar as pessoas em relação ao outro, não pensar exatamente nesta essa economia que só tem cada lógica, que visa simplesmente o lucro e ter simplesmente mais o lucro e nada mais além do lucro. Onde nós não queremos partilhar daquilo que nós temos para além da necessidade, já entrando no campo da abundância com aqueles que nada têm. Isso é muito importante. A igreja ela tem um papel protagonista nesta missão do mundo. Quanto ainda o próprio Concílio Vaticano II termina no ano de 65, portanto 10 anos, né, depois dessa dedicação a São José Operário desse dia, por parte do Papa Pio XII. Né? Então, na Constituição Gaudium et Spes, que é sobre a Constituição do mais, né, sobre o papel da igreja dentro do mundo, e fala exatamente que isto diz respeito também aos trabalhadores, à dignidade, à importância do trabalho, aos trabalhadores cotidianos, pois os homens e as mulheres que, ao procurar o sustento para si e suas famílias, exercem suas atividades de maneira a bem servir à sociedade, têm razão para ver no seu trabalho um prolongamento da obra do Criador, como eu falei a partir do texto do Gênesis, né? Um serviço a seus irmãos. São muitas dimensões. É o trabalho para nós, um prolongamento da obra de Deus, o Criador, mas é também um serviço aos irmãos. É uma contribuição pessoal para a realização do plano de Deus na história. Essa visão cristã que muitas vezes nós não temos no trabalho
e que muitos homens perderam. Daí a visão gananciosa, né, e lucrativa do trabalho. Muitas vezes nós procuramos o trabalho visando um bem-estar maior, um lucro maior. E perdemos um pouco essa dimensão social do trabalho. Ou seja, eu estou trabalhando também para servir o outro. Como nós vemos esse desempregado que depois consegue um emprego, né, como motorista numa aviação de ônibus, e vive com tanta alegria de poder voltar ao mercado de trabalho, que tem instruído muitas pessoas, né? Fico muito preocupado também com muitos jovens recém-formados que sonharam com uma estabilidade econômica, financeira, sonharam e fizeram projeções de vida, mas que saem das universidades e vivem essa experiência durante muito tempo de desemprego. E alguns até se cansaram de procurar emprego e vivendo essa experiência dramática de desemprego, nem procuram mais trabalho. Porque aqueles que se cansam de procurar estão fora do mercado de trabalho. Então, ele atinge tanta atividade da pessoa que ele usurpa a esperança no coração de quem quer trabalhar. Infelizmente, vivemos esse drama, essa situação no mundo de hoje, mas nós temos que realizar, portanto, esse nosso papel. Aí que entra exatamente o papel da pastoral do trabalhador, né? Poder renovar essa esperança, um desafio muito grande, mas nós não podemos jamais parar, sensibilizar a humanidade, a sociedade em relação a esse problema, dar as mãos, caminhar juntos e protagonizar aquilo que precisa ser transformado na sociedade no que diz respeito ao mundo do trabalho. Então, queria trazer essa mensagem a todos vocês, meus irmãos sacerdotes, aos fiéis que estão aqui presentes, aqueles também que eu vejo muitos aqui que são aposentados, mas que descansaram muitos anos da sua vida trabalhando e merecem agora viver um pouco de descanso, mas que também esses sabem o papel do trabalho, o que o trabalho proporcionou à vida deles, né? E certamente estão sensibilizados para aqueles jovens que estão começando agora, e nós temos que começar essa transformação, como diz o Papa Francisco, para nós deixarmos esse mundo melhor para gerações futuras que chegarão. E essa preocupação que temos com o presente e o futuro também, um olhar não só para dentro, mas um olhar para fora, um olhar não só para o presente, mas um olhar também para o futuro. Então, bendito e louvado seja Deus pela sua obra, a criação que Ele realizou para cada um de nós. Bendito e louvado seja Deus pelo labor, pelo trabalho humano. E também colocamos, como eu fiz no início da celebração, a vida não só dos trabalhadores, que tem esse papel também transformador, não só produtivo, né, no mundo do trabalho, mas sobretudo por aqueles que ainda precisam ter a sua atividade reconstituída e resgatada ao encontrar o trabalho. Que São José Operário interceda por todos os trabalhadores, de modo particular por esses que estão à procura do trabalho. Louvado seja nosso Senhor